Olá pessoal, o meu nome é Graça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se ainda não és inscrito, considera inscrever-te porque aqui nós falamos sobre quase tudo. E saiu os últimos episódios da quarta temporada do Casamento às Cegas Brasil e neste vídeo vamos falar não apenas sobre quem casou e quem não casou, mas também quais são os casais que continuam juntos após o altar. Por isso fica até o fim, se gostas destes spoilers antes do reencontro. Começando pela Renata e pelo Alexandre, foi muito interessante ver a mãe da Renata pedir a Camila para a filha experimentar o vestido que a Marília havia experimentado, que não tinha gostado. É mesmo caso para dizer tal mãe, tal filha, não é? E a mãe da Renata queria que ela experimentasse o vestido que a Marília experimentou, ou então do mesmo estilo, porque parece que foi o vestido que ela gostou mais. Mas a Renata acabou por dizer: não mãe, já basta ter gostado do mesmo homem, utilizar a mesma música, agora o mesmo vestido, chega, não posso usar o mesmo vestido, até porque gostei o primeiro que eu experimentei e é com este mesmo que eu irei casar. Mas foi engraçado a mãe dela pedir para ela experimentar o vestido que a Marília havia experimentado. E como falámos no vídeo passado, a Renata apaixonou-se mesmo pelo Alexandre. O Alexandre sempre disse que queria casar com ela e a Renata sempre foi mais de demonstrar, já o Alexandre sempre foi mais contido, disse que só se sentia confortável a declarar o seu amor pelo filho, mas eles depois no altar ambos disseram sim. Confesso que fiquei um bocadinho apreensiva quando a Renata disse que iria ler os votos dela primeiro e assim ele iria perceber a resposta dela, mas no fim ela acabou por dizer sim e o Alexandre também disse sim. E eles lá casaram-se, mesmo contra a vontade das amigas, porque pelas amigas a Renata não casaria, mas depois a Renata disse que no final a decisão é minha e portanto eu vou dar ouvidos ao meu coração e aquilo que eu quero fazer. E assim foi. Fontes fidedignas dizem que eles já não estão juntos, eles realmente casaram-se, mas eles já não estão juntos. Sinceramente, eu acho que era de se esperar, porque dava para ver, né, durante o reality que eles não iriam durar muito tempo. Depois também havia aquela questão de onde é que eles iriam morar. Eu acho que aquelas questões que nós vimos durante todo o programa deve ter pesado para eles não continuarem juntos. Mas sim, fontes dignas dizem que eles já não estão juntos, apesar de terem dito sim no altar. E depois de casar, a Renata acabou por dizer que aquilo que o CAC reuniu não separa o homem. Achei engraçado ela ter dito isso, mas infelizmente separou. E tudo indica que vocês estão separados, o que é uma pena. E o Alexandre, com aquele coração de pedra de que não se emociona, ele emocionou-se bastante no altar, ele chorou, ficou bastante emocionado quando Renata declarou-se a ele. Ele não é sempre aquele durão, não é? Ele às vezes também emociona-se, como é óbvio. Depois temos a Ingrid e o Leandro. Eu vou-vos dizer uma coisa: resolver todas as diferenças em tão pouco tempo, praticamente em 30 dias, para depois, ao fim desses 30 dias, dizer sim no altar. Eu acho que para entrar neste programa tu tens que estar muito bem disposto e inclinado a fazer as coisas darem certo e pelo menos até chegar até ao casamento, porque eles tinham lá as questões do relacionamento deles, que é a situação financeira, a questão da compatibilidade íntima e, pelos vistos, nos episódios antes do casamento, a Ingrid e o Leandro lá conseguiram resolver as suas diferenças para então dizerem sim no altar. Ambos disseram sim no altar. A Ingrid estava bastante emocionada. Eu acho que foi a noiva que mais chorou desde o início ao fim. Teve também como madrinha a Camila, que, meu Deus, a Camila e o Kleber, que eu acho que são um casal de todas as temporadas, porque eles são tão lindos e as roupas dela maravilhosas. Mas ela conseguiu dizer sim no altar, o Leandro também. Também neste casal eu acho que ele apaixonou-se mesmo por ela. A Ingrid acabou por revelar que durante as gravações a irmã dela estava doente e estava a ter sessões de quimioterapia, mas graças a Deus ela já está melhor. E que família bonita. A irmã dela é tão bonita, a mãe, aliás todos na família dela são muito bonitos, mesmo a própria Ingrid também é muito bonita. Mas ainda bem que a irmã dela já conseguiu ultrapassar esta doença terrível que é o cancro e ela esteve presente e deu todo o apoio à Ingrid para então concretizar o sonho dela, que era casar, não só o sonho dela, mas como também da Renata. Eu digo-vos uma coisa, diz-se que os orientais, especialmente pessoas que vivem no Oriente Médio, dão muita importância ao casamento, tanto que é uma das, se não a ocasião mais importante na vida de uma pessoa. Mas eu acho que nós ocidentais também acabamos por dar muita importância ao casamento, porque
A maior parte das noivas estavam do género, era o meu sonho casar, era o meu sonho vestir de noiva, estou a concretizar um sonho. Tanto a Ingrid como a Renata, elas realçaram isso muito bem, de sempre quererem subir ao altar e ter o casamento dos sonhos. Em relação a Ingrid e o Leandro, também já não estão juntos, era de se esperar devido às questões, aos problemas que eles tiveram durante o programa, mas sim, a mesma fonte diz que eles já não estão juntos. Ela demonstrou alguma insegurança durante a despedida de solteiro, porque ela disse mesmo que os homens têm tendência de fazer coisas erradas neste tipo de ambientes, quando há mulheres e bebidas à discrição. A Márcia e o André também foram na despedida de solteiro. A Márcia esteve a conversar com a Ingrid durante a despedida de solteiro e a Ingrid acabou por perguntar se ela ainda gostava do rapaz, se não gostava, se tinha ficado alguma coisa. A Márcia acabou por dizer que a partir do momento que o André disse que afinal não estava preparado para entrar num novo relacionamento, que as coisas praticamente se tinham quebrado aí, né? E que seria muito difícil ela ter alguma coisa com ele. Ela chegou a dizer que o André de vez em quando lhe mandava mensagens, chegou a lhe mandar flores, mas ela acabava por ignorar porque ela não quer alimentar ou não quer começar uma relação com ele. Depois temos a Vanessa e o Léo, que é um dos meus casais favoritos de todas as temporadas do Casamento às Cegas do Brasil. Eu acho que é o mais genuíno desta temporada e um dos mais genuínos de todas as temporadas do Casamento às Cegas. Eles fizeram um ensaio fotográfico antes do casamento, fez-me lembrar muito aquele casal americano do Casamento às Cegas. Já não me lembro qual é a temporada, mas é o Kwame e a Chelsea, que eles também acabaram por fazer um ensaio fotográfico. Portanto, foi muito bonito o ensaio fotográfico deles, as fotos, as palhaçadas que eles fizeram com as cores. Ficou muito bonito. É um casal que não teve discussões, não teve desentendimentos e, portanto, era de se esperar que eles dissessem ambos sim no altar. O pai da Vanessa fez-me chorar porque ele chorou tanto quando entregou a filha ao Léo no altar que eu acabei por ficar emocionada também. Mas eles casaram-se, disseram sim no altar, já era de se esperar porque eles realmente se dão muito bem. Durante a despedida de solteiro, a Vanessa também acabou por dizer que ficava um bocadinho insegura porque teve lá mulheres que participaram do experimento e que tiveram a oportunidade de falar com o Léo e, portanto, ela diz que sentia assim um bocadinho insegura. E depois, quando o Léo vem e tem a marca do batom na bochecha, a Vanessa diz que ficou um bocadinho chateada com isso. Eu arrisco a dizer que ela ficou um bocadinho ciumada, mas isso é normal. Normalmente, com a maquilhagem é normal que ao cumprimentar alguém acabamos por deixar a nossa marca a esta pessoa a quem cumprimentamos. Achei muita piada a mãe do Léo. Lhe perguntaram e se os dois disserem não no altar, ou se um deles dizer não no altar. Ela disse não, eles vão ter que dizer sim, porque se não disserem sim eu vou lhes bater, porque eu acordei cedo, preparei-me, fiquei maravilhosa, toda bonita, para eles dizer uma resposta destas eu não vou admitir e, portanto, é melhor eles dizerem sim. Mas pronto, ela não teve que os bater porque ambos disseram sim no altar. Fontes fidedignas, a mesma fonte diz que eles permanecem juntos, o que também já se era de esperar, porque eles realmente são o casal mais leve, livre e solto desta temporada. Depois temos a Marília e o Patrick. Eu acho a Marília muito madura, muito bem resolvida. É das pessoas mais conscientes desta temporada. Eu acho ela uma mulher muito forte. O Patrick, quando encontrou-se com os rapazes, acabou por dar um spoiler antes do altar, quando ele disse que eles tinham mais uma relação de amizade do que propriamente de marido e mulher. Eu acho que a convivência fez-lhes perceber que afinal tratava-se mais de uma amizade do que propriamente de algo que pudesse fazer com que eles fossem um casal como todos os outros, não é? Em que houvesse aquele romantismo, aquela atração mútua. E durante todo o programa, especialmente quando eles estavam nos apartamentos, o Patrick sempre dizia se nós casarmos, se chegarmos ao altar, mas eles acabaram por transformar o relacionamento deles mais em uma relação de amizade do que propriamente de amor. Eles combinaram em dizer ambos ainda não no altar. Eu até pensei, porque houve uma parte em que é perguntada a Marília se ela aceita casar e ela
pensa um bocadinho e o Patrick diz: "Ih, estou feito." Mas depois eles acabam por dizer: ainda não, os dois estão muito bem resolvidos, pelo menos na parte do casamento deles, eles não ficaram chateados com nada. Aliás, apesar de terem dito que não, estavam muito felizes. E também achei uma piada, a filha do Patrick é tão bonita, a Nala, que ele acabou por levar ao casamento, o Patrick sempre com a aliança no pescoço. Afinal, sabemos porquê que ele estava sempre com a aliança no pescoço. Eu acho que nunca foi o objetivo dele casar-se. E o Patrick também diz que eles têm um carinho enorme um pelo outro, e é isso que importa, respeitarem-se mutuamente. O Evandro acabou por ir com os rapazes ao kart, que era a despedida de solteiro deles. Ele falou que enviou mensagem à Ariela para pedir desculpas pelo que tinha acontecido, mas ele diz que a Ariela não lhe respondeu. Depois, na despedida de solteiro, eles cumprimentam-se. A Ariela diz que foi de frente encontrá-lo, mas que estava tudo bem. Mas pronto, eles foram civilizados, não houve qualquer confusão. E o Evandro acabou por desejar as maiores felicidades à Ariela, que é assim mesmo que as coisas devem ser. A Ariela também pediu desculpas à Marília por causa daquilo que ela tinha feito na piscina, se bem que a Marília disse que não valia a pena estar a trazer mais esse assunto à baila. Eu pergunto-me como é que seria se eles chegassem até ao altar. Ainda em relação à Ariela, o Ítalo da temporada passada publicou fotos a beijar a Ariela. A Ariela diz que foi só uma noite, ainda bem para ela, porque o Ítalo é complicado, é um rapaz com muitas bandeiras vermelhas. E a Ariela, como já tem aquela personalidade forte, ia ser complicado meter-se numa relação com o Ítalo. No final temos a Muriel e o Khaled. Eles, pelo menos na altura do programa, estavam a fazer planos para se casar, até receberam visitas da Ingrid e do Leandro, da Vanessa e do Léo. Parece que são amigos do Khaled e da Muriel. E a Ariela também. Foi uma pena que a Netflix não os incluiu nos casais, mas pronto, no reencontro vamos ter todas estas novidades reveladas. Mas praticamente é isso. O Léo e a Vanessa continuam juntos, a Ingrid e o Leandro não, a Renata e o Alexandre também não, e a Marília e o Patrick também não continuam juntos. Portanto, nesta temporada, quem sobreviveu apenas, tal como disse no vídeo passado, foi a Vanessa e o Léo. E chegamos ao fim de mais uma análise. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se ainda não te inscreveste, inscreve-te e serás muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Vemo-nos no reencontro. Beijinho enorme. Tchau, tchau.